A Bíblia, ela não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia, ela revela o pecado para que a gente possa saber exatamente que Deus, ele pode amar, mas ele não encobre o pecado de ninguém. Mas pelo contrário, ele torna a luz para que o pecador, ele possa enxergar e reconhecer que errou. E reconhecer que ele é falho, mesmo ele sendo alguma coisa da parte de Deus, sabe? A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje vai falar de encontro com pessoas que precisam despertar. Despertar para o que pode estar acontecendo. Despertar para sentimentos, para algumas coisas que podem estar acontecendo que por muitas das vezes não conseguem enxergar. A palavra vai contar que Davi, ele estava vivendo um momento em que ele não conseguia enxergar talvez um orgulho, talvez algo que estava dentro do coração dele e aquilo não estava agradando ao Senhor. E Deus pediu para ele fazer uma contagem do povo dele, do povo a quem ele comandava. E assim ele fez. Assim diz a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 2, que vai dizer assim: então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte a sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Assim foi feito. A palavra vai dizer mais na frente, em que ele volta com o resultado, com a numeração de pessoas. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Veja só. Foi Deus quem pediu para que Davi fosse lá e fizesse a contagem. Mas porque Deus, ele já estava enxergando isso dentro do coração dele. Talvez um orgulho, talvez uma soberba. Quando ele soube a quantidade de pessoas que existia no seu reinado, a sua consciência pesou. Pesou. Porque ele estava orgulhoso. Ele estava orgulhoso do seu exército. Ele não era mais aquele menino que confiava somente em Deus. Confiava naquilo que Deus podia fazer quando ele não tinha nada. Quando ele tinha somente uma pedrinha na mão, sabe, para derrubar um gigante. Ali ele estava confiando na força do seu braço, na força do seu povo, na força do seu exército. E Deus ali enviou um anjo que disse a ele que ele escolhesse 3 coisas. 3 coisas ruins para o seu povo. E o rei precisava escolher num desses 3. E assim foi dito. Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70 mil israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo. E disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou o culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez, eu e a minha família, que deveríamos ser castigados por ti? Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou, encostou o rosto no chão em frente a Davi e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim, preste atenção, para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais, para serem usados como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada.
Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Veja só. Veja como Deus ele age com aquele que ele ama. Ele não passa a mão na cabeça não, tá? De jeito nenhum. Davi era um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. O coração dele parecia com o de Deus. Mas ele era um homem falho. Ele era um homem pecador. A Bíblia fala disso. Fala dos pecados de Davi. Mas todas as vezes que Davi ele pecava, ele se arrependia. E ele procurava fazer o que era certo, pois foi assim que a palavra nos disse hoje. Que Davi ele reconheceu que o seu coração estava orgulhoso. Que ele estava naquele momento confiando na força do braço dele. Na quantidade de homens que existia no seu exército. Quando ele já não lembrava mais que ele tinha derrubado um gigante apenas com a força de uma pedrinha. E que não era a força da pedra, mas era a força de Deus que estava com ele. Ali ele reconheceu que estava errando novamente. Reconheceu o seu pecado e procurou fazer aquilo que era certo. Mesmo quando se levantavam na vida dele oferecendo os pratos. Olha, tá aqui, ó. Eu te dou estes terrenos aqui para que você ofereça a Deus. Quando Deus pediu para que ele fosse lá e comprasse com o seu dinheiro o terreno, e ele prestou atenção. Não aceito, eu não quero, tá aqui o dinheiro, eu vou comprar, ofereço o sacrifício ao Senhor, e o Senhor assim recebeu. Preste atenção na lição de Davi, na lição que Deus deu a Davi e naquilo que ele foi recompensado. Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que é necessário olhar para tudo que está acontecendo e ver aonde pode estar errando, aonde pode estar falhando e aonde pode vir a consertar algumas atitudes perante ao Senhor. Assim te diz o Senhor neste dia. Se você crê nessas palavras, diz o teu amém, compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. E me siga por aqui para que todos os dias você esteja uma palavra diretamente do céu, em nome de Jesus.